O Revista Novo Tempo está no ar. Com o único objetivo de ir mais longe, em mais lugares e tocar mais corações, Semeide, que mora em Benjamin Constant, no interior do Amazonas, protagoniza o discipulado e responde ao chamado Eu Vou. Vem ver! Meu nome é Semeide Bermegui Porto, moro na cidade de Benjamin Constant e sou vereador aqui nessa cidade. Muitas das vezes nós somos adventistas, mas nos acomodamos com o básico, né? De vir para a igreja, de ler a Bíblia, mas não compartilhamos isso com outras pessoas. O meu interesse em compartilhar a mensagem de Deus, a palavra de Deus, ficou de uma maneira mais forte, mais intensa, em uma visita a uma comunidade ribeirinha, e ali me deparei com uma situação que me chamou muita atenção, porque o cacique daquela comunidade, uma comunidade indígena, ele estava com uma madeira perto da casa dele, uma tábua, e eu perguntei, me deu uma curiosidade de saber para que era aquela madeira. Ele me falou que era para construir uma igreja. E eu perguntei, uma igreja? Mas qual a igreja? E ele disse, olha, nós não temos aqui uma igreja, nós vamos fazer uma igreja porque nós temos a necessidade, né, de estar na presença de Deus. E aquilo me chamou muita atenção e me despertou naquele momento ali para fazer um trabalho também diferenciado, sair do comodismo, do conforto do meu lar, da minha casa, da cidade, né? Nós começamos a traçar alguns planos, algumas metas com minha esposa, que é minha dupla missionária. Nós sempre trabalhamos com pequenos grupos na nossa casa. Nós precisávamos avançar e para isso tivemos a ideia de fazer algumas classes bíblicas e também alguns evangelismos. A minha vida antes de conhecer Jesus era bebedeira, festa. Com a bebedeira tinha as brigas, né? Às vezes, muitas das vezes, tinha que deixar meu filho com alguém cuidando para ir para a festa, né? Dentro de casa era discussão, os filhos, né, vendo, isso aí tudo era de ruim, né? Ia trabalhar, recebia, só pegava o dinheiro para bebida. Meu esposo começou a trabalhar com o irmão Semeide. Aí ele convidou a gente para ir para a igreja. E nesse dia eu falei, embora, não tenho nada para fazer. Aí foi quando a gente começou a estudar, o irmão falou comigo para ceder minha casa com um ponto de PG, né? E a gente pensou, digo, poxa, a gente já fez tanta bebedeira, né? Por que não ceder para Deus um pouquinho agora? Começou estudando a Bíblia, né, com os irmãos. E foi quando a gente começou a fazer o PG, saímos convidando, batendo na casa dos vizinhos, convidamos. A vida que eu estava levando era totalmente diferente, né? Eu agradeço muito Deus ter colocado o irmão Semeide na minha vida, assim. Quando você discipula as pessoas, você prepara a pessoa, né, para o trabalho missionário. Então eu não posso somente dar um estudo e deixar a pessoa com que ela fique, né, sozinha aí aprendendo, desenvolvendo seus dons, seus talentos. Mas eu preciso ajudar essa pessoa. É muito bom você ter uma pessoa para lhe ensinar, para insistir ali com você, né? Porque não é só você ir hoje, a pessoa bater a porta na sua cara e você desistir, né? Vale muito a pena a gente conhecer a palavra de Deus para levar para o próximo. O pouco que a gente leva, que a gente sabe, a gente está levando para outras pessoas, né? Conseguindo alcançar outras pessoas através, assim, da palavra de Deus, né? É algo importante aí a questão do discipulado, porque você prepara a pessoa para dar continuidade no trabalho, na obra de Deus. Para que essa pessoa também possa sentir esse desejo de estar preparada para alcançar também outras pessoas. Compartilhar a mensagem de Deus, ela é uma responsabilidade. E não é somente pregar, não é somente falar, mas viver na prática tudo aquilo que nós pregamos. Durante o dia estou atendendo na Câmara, em reuniões. A partir das 5 horas nós estamos no momento de evangelismo. A partir das 5 da tarde eu tenho que sair, tenho que ir para uma comunidade, 25 minutos numa balieira. Chego lá, faço o culto à noite, pernoito na comunidade, durmo lá. Cedo, 6 horas da manhã eu já tenho que estar na cidade novamente para dar continuidade nas minhas atividades do meu trabalho. E assim é a nossa vida, nossa correria. Não é fácil. Todas as vezes estamos cansados. Muitas das vezes questão financeira mesmo, né? Tem um custo também, mas pela graça de Deus, Deus sempre ele providencia meios, né? Nos dá força, nos dá ânimo para continuar avançando. Deus me concedeu uma esposa
que está comigo no dia a dia, nessa lida. Meus filhos também se envolvem no Evangelho. Tenho 2 filhos, Shailo e Shalom, que sempre estão conosco também, nos evangelismos, nos pequenos grupos, envolvidos na missão. E isso facilita, porque a família está junto, né? Então isso com certeza nos dá mais força para continuar seguindo em frente, avançando. Sou líder da comunidade há 20 anos, na comunidade São Raimundo II. A palavra de Deus mudou minha vida para melhor. Antes de conhecer a Bíblia, é que eu vivia na bebida. Saía vez quinta, passava sexta, sábado, domingo e não voltava para cá, chegava cá segunda-feira. A gente vivia brigando. Eu se separei, mas gostou de ver com ela. Eu agradeço muito. Então eu me emociono por ter conhecido o semeio da minha vida. É o que ele faz. Ele vem de lá de Benjamin, aqui para minha casa, abrir a Bíblia para dar o estudo para a gente. E hoje, eu, como presidente da Câmara, uma autoridade nessa cidade, tenho dentro do meu coração a responsabilidade. Deus me colocou aí para ser uma testemunha dele. Então eu não posso falhar, eu não posso me dar o luxo de falhar. Por isso eu preciso cada dia buscar Deus, orar, me fortalecer na palavra, porque eu sei que Deus me colocou aí com um propósito. Alcançar pessoas através de um testemunho, através de uma palavra, através de um louvor. Então isso é algo que é maravilhoso e eu me sinto assim muito realizado. Muito bonito ver o envolvimento do CIMEID para pregar o Evangelho. Todos nós temos diferentes dons e talentos e podemos usar para falar sobre Jesus, não é mesmo? E essa foi só a primeira boa notícia do dia. Tem muito mais por vir. Eu aproveito para dizer que você pode ver toda a programação da Novo Tempo no youtube.com/novotempo. Acessa lá, compartilhe o link à vontade, tá bom? E veja o que mais preparamos para você na edição de hoje. Igreja Adventista em Minas Gerais cria podcast sobre como lidar com as emoções, crises e o funcionamento do cérebro. Voluntários se reúnem para arrecadar roupas durante o lançamento do projeto Inverno Sem Frio. Colégio Adventista de Itabuna promoveu atividades ao ar livre no Dia Mundial do Meio Ambiente. Na Bahia e em Sergipe, casais fortalecem a comunhão com Deus e a vida a dois por meio do projeto Casais de Esperança. E tem também o último episódio da série Comunidades Adventistas. A comunidade Filadélfia é formada por um grupo de adventistas haitianos na capital paulista. Tudo isso e muito mais no seu programa de Boas Notícias, que já está no ar. Imagina ter a oportunidade de convidar um casal de amigos para estudar a Bíblia juntos. Legal, né? Com o projeto Casais de Esperança, a cada encontro que acontece, o objetivo é mobilizar o envolvimento de casais adventistas com casais de amigos, levando-os para mais perto de Jesus. O amor está no ar. Com o propósito de integrar as famílias, fortalecer a comunhão com Deus, estreitar laços e fazer com que casais adventistas sejam fonte de esperança para outros, o projeto Casais de Esperança é uma iniciativa evangelística, que começa em um encontro e resulta em um convite para estudarem a Bíblia juntos. O projeto Casais de Esperança é um projeto simples, mas muito efetivo. Consiste em que casais da igreja convidam casais de amigos para um encontro que acontece entre 3 a 4 horas no máximo, com palestras, com músicas, dinâmicas, tudo focado na família. Depois do encontro, semanalmente, esses casais se encontram para estudar a palavra de Deus com temas relacionados à família. Celebrando o fim de semana da família em um ambiente acolhedor e preparado com muito carinho, centenas de casais de toda a Bahia e Sergipe têm aproveitado esse momento a dois para fortalecer ainda mais o relacionamento. Olha, foi um encontro muito emocionante, bastante proveitoso, né? Valioso.
Não vai se encerrar aqui comigo e com meu esposo. Vai ser proveitoso para as nossas situações do dia a dia, nosso cotidiano, e também para a nossa família, outras pessoas, para os nossos filhos, amigos, parentes. Foi de muita emoção, porque a gente pôde aprender aquilo que a Bíblia nos traz de lição, né, de aprendizado, para o nosso dia a dia, nosso convívio, relacionamento mais feliz, saudável, seguro. Vivendo esse momento especial, Adriana e o Biramar, que foram convidados a participar do encontro de casais, ficaram felizes com a iniciativa. Afinal, o conhecimento também é fundamental para o casamento e para a família. O casamento e a família é um desafio. E na medida que você tem mais informação sobre como se dá esse processo, essas informações nos ajudam a lidar com esses desafios. Como nós, quando se casamos, queremos viver bem e feliz, tudo que tiver de informação nos ajuda. E esse encontro que foi realizado, ele nos deu muitas dessas informações. O Ministério da Mulher da Igreja Adventista do Céu Azul, em Belo Horizonte, observou uma necessidade e atendeu. Algumas mulheres da igreja e da região possuem dificuldades em ter uma renda. E para auxiliá-las, o Ministério criou uma feira para apoiar o empreendedorismo feminino. Confira agora como foi essa primeira experiência. Parte da rua Belamino de Arola, em Belo Horizonte, recebeu uma movimentação diferente no primeiro domingo de junho. O local foi ponto para a primeira feira de apoio ao empreendedorismo das mulheres, realizada pela Igreja Adventista do Céu Azul. Apoiar a renda das mulheres foi o principal objetivo da ação, conforme diz Shirley de Oliveira. A ideia surgiu porque eu sempre gostei de ser empreendedora e eu sei da dificuldade das mulheres que têm crianças ou que têm algum problema de saúde ou que precisam aumentar a renda. E na nossa igreja tem muitas mulheres assim, que têm crianças, não podem sair para trabalhar, tem a questão do sábado, que é difícil de arrumar emprego. Então eu idealizei isso aqui, sonhei, a igreja comprou a ideia, as mulheres compraram a ideia e estamos aqui hoje realizando esse sonho e já estão querendo ficar permanente. Vamos ver se vai dar certo, né? Rosângela Folgado não pode ter um trabalho fixo, pois durante a maior parte da semana precisa fazer hemodiálise. Para ela, a feira foi uma oportunidade de expor seus produtos e fazer contatos. Essa feira, para mim, está sendo ótima, porque eu faço tratamento de hemodiálise 3 vezes na semana e não posso trabalhar de carteira assinada. E está sendo muito bom para apresentar o produto que eu vendo. E também pegar contato com as pessoas para que eu possa também vender depois. Rosilandes Cardoso recebeu a divulgação pelo WhatsApp e não perdeu tempo. Chamou as amigas para acompanhá-la e apoiar a iniciativa. Recebi o convite, né, falando da feira. E assim, como gosto muito de passear, de andar, chamei minhas amigas. E como é para ajudar as mulheres, né, no empreendimento, e nós viemos prestigiar e está sendo muito bom. 15 barracas foram montadas para cada mulher ofertar o seu produto. Um espaço na feira também foi cedido ao Clube de Desbravadores e à ONG Fio de Luz, organização que promove doação de peruca para pacientes oncológicos. Além de apoiar as mulheres da região, a ação também foi uma oportunidade de evangelização por meio da barraca missionária, onde foram distribuídos livros, oração e feito contato de interessados para estudo bíblico. E depois de passar pelas barracas de alimento, sapato, roupas e até artesanato, o visitante tem a oportunidade de receber uma oração. E nós começamos com essa iniciativa para que a igreja possa tornar conhecido os seus produtos, daqueles irmãos que fazem em casa, e compartilhar com a comunidade e assim também fazer um contato para que possamos apresentar a igreja de forma um pouco diferente e ter, quem sabe, muitas pessoas também para estudar a Bíblia. De acordo com a liderança do evento, cerca de 300 pessoas visitaram a feira. E a boa notícia é que agora ela passará a acontecer uma vez por mês.
No Dia Mundial do Meio Ambiente, alunos do Colégio Adventista de Itabuna, na Bahia, participaram de atividades ao ar livre, próximo a um grande rio da região. A iniciativa foi para promover a importância de preservar a natureza. O Rio Cachoeira é um dos principais rios para o contexto do sul da Bahia. A bacia hidrográfica dele ocupa uma área de 4.600 km². Itabuna é uma das cidades cortadas por este rio, que já foi fonte de renda e alimentação para a comunidade em tempos passados. Após toda a evolução ao seu redor, o Rio Cachoeira é um patrimônio que carece de cuidados. Em lembrança ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, os alunos do Colégio Adventista de Itabuna foram reunidos às margens do Rio Cachoeira para lembrar a comunidade sobre a importância de preservar a natureza. Eles entregaram mudas de plantas para quem passava pelo local e, inclusive, tiveram a oportunidade de fazer plantios na Praça Rio Cachoeira. Além disso, cerca de 800 lixeiras para carros foram distribuídas para familiares dos alunos e transeuntes, como forma de incentivar bons hábitos. Que os nossos alunos entendam que a natureza, o meio ambiente precisa ser preservado e depende de cada um de nós. Então começa dentro de casa, começa no colégio, então essa noção, essa consciência a gente quer criar nos nossos alunos. Um momento simbólico também marcou a tarde de domingo. Lado a lado, contornando parte da margem, os quase 600 alunos deram um abraço no Rio Cachoeira. É um ambiente diferente da sala de aula e a gente teve exatamente essa ideia de fazer o abraço simbólico ao Rio Cachoeira para sensibilizar os nossos alunos a amarem, respeitarem e preservar aquilo que é para nós um patrimônio ambiental da nossa cidade, que é o Rio Cachoeira. Tainá é mãe da aluna Paola, de 7 anos, e aprovou a iniciativa do colégio. Com certeza, a iniciativa da Escola Adventista em trazer, fazer esse abraço ao Rio Cachoeira, o rio que está tão necessitado de ajuda, né? Isso é uma forma realmente de incentivar tanto os alunos quanto a família e toda a sociedade em geral a um olhar mais carinhoso com o nosso rio. E o objetivo de proporcionar reflexão e aprendizado foi cumprido, não é mesmo, Vitor? Eu aprendi que a gente tem que preservar o meio ambiente, não jogando lixo nos rios, nos mares, não jogando lixo na rua, nas praias, não desperdiçando energia, não desperdiçando água. E assim cada pessoa pode ajudar a preservar um pouquinho do meio ambiente. A Igreja Adventista em Ipatinga, Minas Gerais, decidiu oferecer para a comunidade uma ajuda psicológica. Em formato de podcast, ela transmitiu uma programação presencial que envolveu um bate-papo leve, porém consistente, sobre as emoções. Conectados no celular, computador ou presencialmente, não importa. O importante é que cada ouvinte estava atento às palavras da roda de conversa, pois à medida que o assunto se desenrolava, conexões eram estabelecidas. Afinal, quem nunca sofreu devido às emoções? A gente utiliza, esse conteúdo para trabalhar não só a questão da autoestima, mas trabalhar as emoções, O quanto se falar sobre emoção hoje é importante, porque a gente escuta muito dizer que é difícil você guardar, as suas emoções. E a gente precisa saber falar, saber expressar realmente, o que nós sentimos, o que nós pensamos. E isso pode ser expressado de forma saudável e não de forma disfuncional. Me chama a atenção a iniciativa da igreja, o projeto de trazer assuntos que são relacionados ao dia a dia, a dificuldade de todo mundo, que hoje em dia quase todo mundo precisa de um acompanhamento, tanto psicológico, tanto psiquiátrico, e trazer isso para as pessoas, para todo mundo ter acesso, eu acho muito bom. O podcast Sabidamente trouxe para a roda de conversas assuntos importantes, como, por exemplo, aprender a lidar com as emoções. Dividido em 3 dias, ele abordou a construção de uma autoestima saudável, também ensinou sobre como enfrentar as crises e, é claro, a como entender o funcionamento do cérebro. Nós percebemos que as pessoas têm mais interesse quando a comunicação é no formato que elas estão adaptadas, acostumadas. Como os podcasts hoje estão muito em alta, por que não fazer algo que as pessoas se identifiquem e que vão aproveitar melhor o conteúdo?
Diferente de uma palestra, o formato de podcast possibilita que o ouvinte retenha o conhecimento de várias fontes, não ficando preso a um único modo de pensar. Então, quando nós falamos podcast, as pessoas já vêm para uma conversa mais informal, mais participativa, e elas gostam disso, né? Elas estão aqui participando de algo que vai ter uma grande repercussão na sociedade. Muitas pessoas que hoje estão nos assistindo, que acompanharam o programa, inicialmente vão acompanhar todo ele, às vezes não teriam condição de pagar uma consulta particular, não teriam acesso a muitos desses profissionais que aqui estão. E para aqueles que não conseguiram acompanhar o podcast, segue uma receita que a Ingrid deixou. É o que eu estou pensando que está me levando às vezes a ficar triste, a ter uma baixa autoestima, o que eu estou pensando que me faz ficar feliz. Porque as emoções elas podem ser boas ou ruins. E não é ruim também sentir essas emoções que a gente coloca hoje, que são emoções negativas. A Faculdade Adventista da Amazônia investe em uma educação interdisciplinar e criativa. É por isso que sempre realiza atividades que unem teoria e a prática. E a atividade da vez foi um júri simulado. Confira detalhes na reportagem. O júri simulado envolveu os alunos do ensino médio da Faculdade Adventista da Amazônia. E como o próprio nome já diz, a atividade simulou um tribunal judiciário com um grupo de defesa, de acusação e um júri popular. Uma atividade que fortaleceu o aprendizado. Eu acho que o aprendizado dos alunos ele é muito favorecido porque nós saímos da sala de aula e vivenciamos uma experiência quase real. Nós tivemos aqui na experiência desse júri a presença de advogados verdadeiros, né? A equipe jurídica do Hospital Adventista de Belém, da União Norte Brasileira e mais associados estiveram aqui e deram para os alunos essa experiência não só real, como também uma experiência acompanhada com advogados formados que já vivem esse dia a dia do júri, não só simulado, mas do júri de fato. O tema do júri foi uma obra literária. E para fortalecer a experiência, a atividade teve a participação de 2 advogados. Esse evento é muito importante, primeiro, porque ele amplia os horizontes, os pensamentos dos alunos, o poder de argumentação, o debate, e aqueles alunos que estão ainda em dúvida o que fazer de faculdade, qual curso escolher, tem uma aproximação do direito, né, com esse evento, e acho que fica mais claro para eles se realmente eles têm aptidão, eles gostam, eles aguça a curiosidade, né? Então acho que isso ajuda também o adolescente, o jovem, a decidir que profissão seguir no futuro. O aluno hoje, ele vendo esse evento, ele vê que a argumentação, ela é possível. A argumentação jurídica, a argumentação em outras áreas, ela é possível. Argumentação, visão ampla, trabalho em grupo, debate. Uma atividade que permitiu o desenvolvimento de muitas habilidades. O objetivo do júri simulado, sobretudo do Colégio Adventista da FAAMA, é despertar no corpo alunado um interesse maior pela pesquisa, pelo estudo das obras, não somente jurídica, mas como um todo, literariamente falando, e também aguçar a argumentação, o poder de se portar diante de algumas situações e, é claro, além de desenvolver a questão da oralidade dos nossos alunos. A atividade é interdisciplinar e envolve os conhecimentos de literatura, língua portuguesa e redação. Para os alunos, a união de teoria, prática e desafio trouxe muito aprendizado. E eu acho que é muito interessante, porque a gente não pode pensar só em ganhar os pontos que a atividade proporciona, mas também usar isso como aprendizado. O nosso professor, ele falou que fazer esses tipos de discursos envolvendo casos ajuda tanto na nossa parte formativa quanto social e também dissertativa para realizarmos o Enem. Para mim, essa experiência ela foi incrível, ainda mais porque é meu sonho ser advogada. Então para mim foi um pedacinho do que eu vou sentir se eu conseguir realizar. Nós consideramos os réus Hora da sua boa notícia por aqui. Você sabe, né? É só enviar mensagem para o número 12 98135 2908.
Joyce Lavorsky, acho que é assim que fala, Santa Cecília, Santa Catarina. Com 3 anos e meio, minhas 2 filhas queriam uma festa sobre a volta de Jesus no aniversário. Uma queria ser o anjo e a outra o soldado. Elas falam muito de Jesus, seu amigo que vai vir para buscar a todos. Coisa boa e parabéns para elas. E a seguir, famílias carentes recebem ajuda de feirinha de alimentos no interior de São Paulo. Eu volto já. O número de cidades com mais de 1 milhão de habitantes vem crescendo a cada ano e os desafios missionários para alcançar essa multidão de pessoas são grandes, viu? No quadro Missão 360 Graus de hoje, você vai conhecer iniciativas fora da caixa para levar uma mensagem de esperança e amor aos habitantes das grandes cidades. Um grande desafio na missão é encontrar maneiras de alcançar milhões de pessoas nas grandes cidades. A lista de cidades com mais de 1 milhão de habitantes continua crescendo. E em resposta a esse desafio, várias igrejas em diferentes cidades abriram centros urbanos de influência. Muitos desses centros funcionam como escolas de idiomas, lojas de produtos naturais, entre outras funções. Mas alguns grupos tiveram ideias diferentes. Em Frankfurt, na Alemanha, esse centro de influência convida pessoas da comunidade a participarem de diferentes atividades culturais. Isso inclui cozinhar e comer juntos, assistir a filmes e conversar sobre eles, participar de noites de literatura e organizar exposições de arte. Os eventos incentivam pessoas de interesses semelhantes, mas de diferentes religiões e culturas, a se aproximarem. O pastor Mahari, fundador do centro, diz que em uma sociedade secular, onde a maioria das pessoas é cética em relação à religião organizada, o centro é um lugar onde as pessoas se sentem acolhidas. Brian Atwell e sua esposa se mudaram dos Estados Unidos para Bangkok, na Tailândia, e abriram uma academia de escalada. Eles viram que as pessoas na cidade precisavam de orientações sobre saúde. O casal queria ajudar as pessoas a terem mais saúde e evitarem a dependência de medicamentos. Agora, eles interagem com as pessoas de uma forma divertida e saudável. Este centro médico em Seul, na Coreia do Sul, opera uma funerária de 2 andares que inclui apartamentos particulares onde famílias em luto podem ficar enquanto velam seus entes queridos. Em um país onde se dá muita importância aos funerais, os capelães veem o serviço fúnebre como uma oportunidade de compartilhar a esperança da vida eterna. Esta mensagem é nova para muitos deles e as famílias saem do culto confortadas e tocadas pela mensagem. Os funerais também fizeram a diferença na vida dos funcionários. Quase todos eles são agora membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os adventistas em Suva, nas Ilhas Fiji, usam um parque no centro da cidade para fornecer comida aos necessitados todas as semanas. Eles também convidam os visitantes do parque a se juntarem a eles em estudos da Bíblia e em ministérios de saúde e canto. Muitos dos desabrigados tiveram suas vidas transformadas ao aprenderem sobre um Deus que se preocupa com eles através dos serviços da Igreja Adventista. Se você está pensando em aceitar o desafio de servir a Deus nas grandes cidades, visite o site Mission to the Cities para saber mais como se envolver. Em seu discurso profético que nós encontramos em Mateus 24, Jesus Cristo afirmou: "E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. Então virá o fim." Será que nessa afirmação, Jesus Cristo também tinha em mente os grandes centros urbanos do mundo? Sem dúvida alguma. A paixão de Deus pelos habitantes das cidades não começou no início da era cristã. Mesmo embora Deus tenha originalmente criado o ser humano com o intuito de que pudéssemos viver dentro de um estilo de vida em meio à natureza, logo após a entrada do pecado, e principalmente pela decisão de Caim de construir a primeira cidade,
Deus, não desistiu de buscar seus filhos e filhas aonde quer que estivessem, incluindo aqueles moldados pela vida urbana. Um dos melhores exemplos dessa realidade nós encontramos em um pequeno livro, um livro milenar que está lá no Antigo Testamento, o livro de Jonas. Falando sobre a cidade de Nínive, em busca de um profeta rebelde, indignado ali por ter perdido a sombra de uma planta que ele havia sequer plantado, e ainda mais enfurecido pela demonstração de graça do Criador por uma cidade arrependida, Deus faz uma pergunta retórica a Jonas. Ouça com atenção. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Deus, o Criador do universo, ele tinha um plano para Nínive. Deus tinha em mente uma missão para salvar os habitantes de uma cidade com mais de 120 mil pessoas. Do contrário, ele não teria enviado um profeta, mesmo que de maneira relutante, para cumprir aquilo que ele desejava. Séculos mais tarde, o próprio Jesus demonstrou a mesma preocupação ao ver a realidade urbana ao seu redor. A Bíblia diz que, ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem um pastor. Mais de 3 bilhões e meio de pessoas hoje vivem em áreas urbanas ao redor do mundo. Entre elas, como os habitantes de Jerusalém nos dias de Jesus, muitos vivem aflitas e desamparadas, sem encontrar razão para viver ou sequer compreender o propósito da sua existência. Os problemas? São muitos. Essa explosão populacional, a injustiça, pobreza, poluição, falta de assistência médica, criminalidade, corrupção, trânsito insano, carência de moradias adequadas, desigualdade social, a lista é longa. A missão parece impossível de ser alcançada. Será? Voltando ali à experiência de Jonas, a maneira através da qual Deus usou aquele profeta nos dá esperança. Sabe por quê? Porque Deus usa instrumentos simples, pequenos e muitas vezes imperfeitos para cumprir os seus propósitos, mesmo em situações de aparente impossibilidades. E é por essa razão que Paulo afirma: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Você e eu somos convidados, como discípulos de Jesus, a ser luz no mundo, a ser sal da terra, buscando ali orientar e influenciar as pessoas ao nosso redor com a mesma paixão e preocupação que Deus tem por suas filhas e filhos nas grandes cidades ao redor do mundo. Não se esqueça, a história humana não terminará em um jardim como começou, mas em uma cidade, transformando cada um daqueles que alcançarão a salvação em um cidadão urbano da Nova Jerusalém. Um lugar onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa foi a visão que João teve do futuro amanhã. E qual é a sua para cumprir a missão na realidade de hoje? Há 10 anos, a Ação Solidária Adventista da Igreja do UNASP, em Engenheiro Coelho, vem transformando a vida de muitas famílias carentes por meio do projeto Feirinha Solidária. Olha só. Aqui não faltam frutas, verduras e legumes fresquinhos toda semana. Aberto para quem quiser e principalmente para aqueles que precisam. A Feirinha Solidária ainda nem abriu as suas portas e dá uma olhada no tamanho dessa fila. O projeto, que atualmente alimenta mais de 80 famílias do interior de São Paulo toda semana, completa 10 anos de existência. E quem escreveu essa história foram os voluntários da Ação Solidária Adventista. Eles que vão até o SEASA, eles vêm aqui, organizam a nossa feirinha, eles distribuem, eles vêm com alegria tremenda para fazer esse trabalho. Então, sem voluntário, a gente não conseguiria fazer essa feirinha. Ser voluntário vai além do que a gente pode fazer por nós mesmos. A gente pode estender essa bênção a outras pessoas. Dona Dilma é um rosto conhecido na Feirinha Solidária e não nega a gratidão que sente pelo projeto.
Estou sempre aqui, né, nas quartas-feiras. Eu, em nome da população, somos gratos, né, por esses alimentos. Para nós que temos filhos na faculdade, são muitas despesas, então isso é muito benéfico, né? Ajuda muito, faz muita diferença na nossa vida. Mas de onde vem todo esse alimento? A resposta dessa pergunta é, na verdade, um grande testemunho. Nós tínhamos um único fornecedor e ele provia tudo que a gente precisava. E aí, nesse início desse ano, 2022, a gente perdeu essa pessoa, esse lugar que fornecia esses alimentos para nós. E a gente foi então fazer uma parceria com o Ceasa. E para nossa surpresa, indo de porta em porta, fornecedor a fornecedor, nós, pela graça de Deus, conseguimos 15 novos fornecedores. Então, assim, resumindo, nós perdemos um fornecedor e Deus nos deu mais 15 fornecedores para a gente poder fazer a feirinha da Asa acontecer e abençoar tantas famílias. Todas as quartas-feiras pela manhã é aqui que os voluntários recolhem todo o alimento que mais tarde será distribuído lá na feirinha. E seu Elton é um dos grandes apoiadores desse projeto. O que todos deveriam fazer, né? Mas infelizmente não são todos. Mas a gente faz o que pode. O que eu posso fazer é isso, eu faço isso. Simplesmente. Não, assim, para mim é simples, é normal. Não estou fazendo nada de extraordinário, nem penso nisso. Acabei de doar aqui, daí meia hora eu não estou mais lembrando disso do que eu fiz. Porque isso aqui é a vida da igreja. A igreja é para isso. É para cuidar de pessoas e fazer com que elas entendam o amor de Deus através dessa manifestação pessoal, íntima, que cuida do alimento até da vida do filho, do casal, que cuida da fé. E Deus tem abençoado a gente grandemente por isso. Deus chamou missionários para começarem uma ONG internacional que revoluciona vidas há anos. Você vai saber agora como nasceu a Maranata. Com a iminência do século XXI, mudanças incríveis estavam acontecendo na Igreja Adventista do Sétimo Dia. As sementes de fé que foram plantadas por missionários nas décadas anteriores estavam brotando e se multiplicando. A comunidade da fé adventista crescia mais rápido que o número de igrejas. A Maranata Voos Internacionais, conhecida por missões de curto prazo, onde construía igrejas e escolas, também estava mudando bastante. Após 12 anos de crescimento contínuo e da crescente atividade, John Freeman, o fundador do projeto, que ainda tocava seu estúdio de fotografia, encorajou a direção da Maranata a contratar uma equipe. A procura começou e John contatou um jovem profissional que vivia em Denver, no Colorado, e que tinha servido como piloto da Força Aérea. Ele disse que tinha visto meu currículo e queria me entrevistar. Aí eu disse, tá bom, tudo bem, eu moro em Denver, no Colorado, então eu tô disponível. Mas ele disse que queria que eu fosse para Michigan, que é onde fica o escritório, e perguntou se eu poderia ir até lá. Eu disse que ia ver se o presidente da empresa me dava folga, eu só precisava da passagem. E ele disse, não. Ele disse que a organização era voluntária e eu tinha que pagar a passagem. Bom, eu não conhecia esse tipo de estilo de vida naquele ponto. E, para mim, sabe, eu não costumava ir para Michigan naquele período da minha vida. E eu disse, bom, vamos fazer o seguinte, se eu tiver a oportunidade de ir para Michigan, eu ligo para você, muito obrigado. E essa foi a conversa. Bom, aí as coisas ficaram interessantes. Para mim, eu fui para o meu escritório naquele dia e o presidente da companhia me ligou e disse que eu tinha que ir para Michigan. E aquilo nunca tinha acontecido. E foi quando eu comecei a pensar, o que é que está acontecendo? Don Nubel foi um dos vários candidatos entrevistados e a posição foi oferecida a ele. Don pediu para conversar com a diretoria para garantir que ele entenderia bem a Maranata e confirmar que era um chamado de Deus. Alguns membros da diretoria me disseram, se eu fosse um jovem como você, porque na época eu era um rapaz jovem, se eu fosse um cara jovem como você e eu quisesse fazer diferença no mundo, eles disseram, nós temos que dizer que esse é o lugar onde você pode ser usado por Deus para fazer a diferença no mundo. E eu gostei disso. Calvin Kroger era um dos membros da diretoria. Ele tem atuado como voluntário da Maranata há mais de 40 anos e já faz parte da diretoria pelo mesmo tempo.
Algo aconteceu ali. Existiu uma compulsão ali. É por isso que a Maranata chegou onde chegou, com a ajuda do Espírito Santo. Don Noble virou presidente da Maranata Voos Internacionais em 1983. Quando Don foi contratado, a descrição da posição dele era essencialmente esta: fazer a Maranata voar. E ele fez. Não demorou para que Don mudasse o escritório da Maranata do porão de John Freeman para a rua principal de Berry Springs, Michigan. Outra mudança estava acontecendo. A maioria dos projetos eram bem longe dos Estados Unidos, demandando que os voluntários usassem voos comerciais. E muitas vezes, o nome Maranata Voos Internacionais fazia com que a operação fosse confundida com uma agência de viagens. Uma coisa interessante começou a acontecer e nós começamos a fazer projetos com uma organização chamada Voluntários Internacional, que foi fundada por um cavalheiro que se tornou meu amigo e ainda é, o Robert Bainan. E nós fizemos vários projetos juntos, até que nós finalmente chegamos num ponto em que dissemos por que nós não unimos as operações. E nós estávamos pagando despesas diferentes que ficavam em duplicata e podíamos reunir tudo. Em 1989, a Maranata Voos Internacionais e a Voluntários Internacional se tornaram a Maranata Voluntários Internacional. Um dos melhores elogios que eu acho que eu recebi da Maranata foi eles me chamarem de fundador, porque eu criei parte do nome da Voluntários Internacional, sabe? Que eles queriam muito e isso me deixou lisonjeado, de verdade. Mesmo antes da união das organizações, Robert Bainan era um voluntário assíduo da Maranata. Ele também era da diretoria. Ele viajava com Don de tempos em tempos para avaliar projetos. Em 1991, Don e Robert viajaram para a República Dominicana, a convite de líderes da igreja que confiavam muito na Maranata. A visita traria uma grande mudança para a organização de 23 anos de idade. Eles falaram de todas as necessidades por umas 2 horas e mostraram slides dos encontros das congregações em barracos e sob árvores. Eram muitas necessidades e isso me convenceu que eles precisavam muito de igrejas. E eles disseram que precisavam de 25 ou 30 projetos e, sabe, quando você escuta esses números, são números grandes, não é? Então, nós checamos alguns deles e nós voltamos para o aeroporto. Nós fomos para o aeroporto e o Robert virou para mim e disse: "O que você vai fazer?" E eu respondi: "Como assim o que eu vou fazer?" Bom, quantas igrejas nós vamos construir? O Don disse... Eles pediram uns 25 projetos. Eu disse que a gente ia fazer o que a gente sempre fazia. Sabe, fazemos uns projetos em um lugar e outros projetos em outro lugar. E no ano que vem a gente constrói uma igreja ou 2 e eu disse: "Ei, você não ouviu o que eles disseram?" Você não está ouvindo eles. Você não está ouvindo. Eles pediram 25 e eles precisam de 25. Por que você não faz as 25? Por que não faz todas? O que nos impede de construir tudo? Bom, eu não estava pensando tão grande. Eu nem pensava que era possível. Mas, foi aí que eu pensei, talvez isso seja o que a gente tem que fazer. Don levou a ideia para a equipe de 6 pessoas que entenderam a visão. E depois ele foi até a diretoria, que concordou. Era hora de dar um salto de fé. E o projeto Santo Domingo 92 foi criado. A gente não sabia onde estava se metendo. A gente não sabia o que significava fazer algo desse tipo. E foi mais complicado e difícil do que nós imaginamos. Porque nós pensamos, não pode ser tão difícil. Nós já tínhamos feito projetos assim. Mas quando você traz 1.200 voluntários e trabalha nisso tudo, por 10 semanas, com a ideia de construir 25 igrejas espalhadas por toda uma área imensa, a logística começa a ficar bem complicada. Ele teve que trabalhar muito e a organização trabalhou muito. Eles tiveram muitos problemas pelo caminho. Mas o Golias, que era Santo Domingo 92, foi colocado nas mãos de Deus.
E o pequeno Davi, a Maranata, com sua pequena equipe, auxiliada por 1.200 voluntários, prevaleceu. E quando chegamos no fim das 10 semanas, na última sexta-feira à tarde, nós terminamos a 25ª igreja. No dia seguinte, nós inauguramos todos os prédios e fizemos um grande batismo. O presidente-geral de conferência estava lá, o da divisão também, e batizaram milhares de pessoas. Foram umas 20.000 pessoas em um estádio e, de repente, eu pensei, uau, o que aconteceu aqui? O que aconteceu? Bom, aconteceram muitas coisas para a organização Maranata. Todo mundo nos olhava diferente. Na próxima semana, nós recebemos 50 pedidos de projetos no México. Porque se a gente fez 25 aqui, claro que dá para fazer 50 ali. Então os nossos números começaram a mudar. As expectativas começaram a mudar. E os voluntários começaram a confiar na gente. O relacionamento com a igreja melhorou dramaticamente. E o que fez isso pela Igreja da República Dominicana? Isso mudou a forma como eles eram vistos pelo país. E pela imprensa, pela liderança do governo e pelo povo. E, de repente, eles começaram a crescer muito. E eu não posso dizer que foi por causa do projeto, mas eu acredito que Deus usou o projeto de uma forma poderosa para isso. Foi uma grande guinada para Maranata. Não era nem possível sonhar com algo daquele tipo até aquele momento. E depois disso, tudo foi se multiplicando. A Maranata descobriu que era capaz daquilo. E ela foi, sabe, o crescimento dela tem sido vertical há muitos anos. No plano geral, quase todas aquelas igrejas iniciais acabaram gerando um número de outras igrejas. E uma delas, sabe, tem umas 20 igrejas que nasceram por causa de uma delas. E eu lembro que eu quase não aprovei o projeto daquela igreja quando nós fomos lá. E foi assim. E é isso que faz tudo isso ter sentido para mim. Eu tenho certeza absoluta de que Deus está guiando a gente, mesmo quando Ele não deixa isso claro. Ele não manda e-mail ou uma mensagem, mas Ele está guiando tudo isso. Até mesmo na escolha da igreja que vai ser construída. Ou qual escola você vai construir, ou quais voluntários vão participar do seu projeto. Ele está guiando tudo isso. É por isso que isso funciona, porque nós não somos espertos o bastante para organizar a coisa toda. Mas quando eu penso em Santo Domingo agora, uns 20 anos mais tarde, o impacto foi imenso. Aquilo teve um grande impacto nos voluntários, e isso mudou a organização também. Hoje, é normal a Maranata construir 50, 100 ou até mesmo 1.000 igrejas em regiões do mundo onde a comunidade adventista está crescendo rapidamente. É ao Ministério da Maranata Voluntários Internacional que a liderança adventista recorre quando precisa melhorar as infraestruturas de igrejas e escolas. Por favor, ore pela Maranata, para que nós possamos seguir com fé, aguardando o breve retorno de Jesus. Eu acho que a Maranata nos deu mais do que escolas e mais do que igrejas também. Eles nos deram o desenvolvimento de milhares de indivíduos que ajudaram nesses projetos e tiveram suas vidas mudadas. Eles foram testemunhas de Deus em todos os lugares por onde passaram depois disso. E o melhor ainda está por vir. Hora de interação com você aí de casa. É a sua boa notícia aqui no Revista e é só enviar para esse número aí. Raiane de Jesus, Oladarce, Maranata. Faço parte do Clube de Desbravadores Estrelas de Orion, do bairro Cidade Nova. Minha boa notícia é que estamos batalhando cada dia mais para resgatar nossas crianças. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Que Deus abençoe vocês também nessa missão aí. Um beijo grande. Josimar Mendes, de Santa Bárbara do Oeste. Oi, Darcy, minha boa notícia é que minha filha foi aprovada na carta de carro. Coisa boa quando passa, dá um alívio, né? Um beijo grande para vocês aí.
E a seguir, você vai ver, a igreja se reúne para arrecadar roupas durante o lançamento do projeto Inverno Sem Frio. E superando desafios, mulheres missionárias são destaques na pregação do evangelho dentro e fora de casa. Eu volto bem rapidinho. Depois de 2 anos de pandemia, centenas de alunos das escolas adventistas da região sul da capital paulista e Vale do Ribeira se reuniram num super evento esportivo. E a gente vai saber agora o que aconteceu nesse evento com a repórter Danúbia França. Mais de 500 alunos do ensino fundamental e médio participaram do FECAPS, o maior festival esportivo realizado entre os colégios adventistas da Zona Sul de São Paulo e Vale do Ribeira, litoral paulista. Na fase classificatória, meninos e meninas competiram em modalidades como tênis de mesa, queimada e vôlei. Durante os jogos eliminatórios, teve até massagem para aliviar a tensão. É uma responsabilidade muito grande estar participando do FECAPS, responsável por toda a arbitragem, e isso gera uma tensão muito grande. Automaticamente, uma massagem faz muito bem. E para aguentar a pressão, o preparo psicológico também fez a diferença. Esses 2 anos de pandemia preocupou bastante a mente deles, então a gente vem trabalhando bem para trabalhar bem esse psicológico, para eles irem calmos e focados para o jogo. Após viajar mais de 300 quilômetros para competir, Júlia recebeu uma ligação de uma torcedora especial. Oi mãe, tudo bem? Assim que eu cheguei, já mandei mensagem para ela para avisar. Eu não falei que quando a gente perdeu o primeiro, mas no segundo eu já falei que a gente ganhou e tá tudo certo, ela tá muito animada também. E a grande final chegou, foi no SESI Osasco, zona oeste da capital, onde aconteceu a abertura oficial dos jogos. Na prova da piscina, Gustavo Silveira, que não estava tão confiante, deslizou igual peixe, fez o melhor tempo e o resultado foi ouro. Você dedica essa vitória a quem? A escola, minha mãe, todo mundo. Na pista de atletismo, os corredores tentam atingir suas melhores marcas. No salto, os competidores se preparam para a hora da largada. A disputa de medalhas acontece em 3 categorias, mirim, infantil e juvenil. Aqui, cada aluno tem 3 chances e vence quem alcançar a maior nota. No arremesso, força e técnica são os segredos para quem almeja a medalha. E foi na quadra que aconteceram os últimos jogos do evento. Nesse momento, a adrenalina da galera foi a 1000. A gente ama isso daqui. A gente ama esse momento de esporte com os alunos, essa interação. E, na verdade, esses 2 anos de pandemia, eles deixam marcas em todo mundo. E estar com todos os alunos reunidos, mais de 500 alunos, e poder ver a celebração, a alegria neles, não tem preço. Acompanhar a vibração dessa meninada, acompanhar ali o envolvimento dos professores também, tem sido assim muito motivador. Na categoria juvenil feminino, cada ponto foi comemorado como se fosse o último. Depois que a gente foi abrindo vantagem, a gente ficou mais animada, começou a comemorar muito juntas e com isso foi dando mais expectativas ainda. No masculino, um deslize entre a equipe de Bernardo deu a vitória ao time adversário, mas trouxe ao jogador uma lição para a vida. Eu aprendi muita coisa, mesmo perdendo, a gente sente a alegria de estar em quadra, de ficar com o pessoal e a comemoração, todo mundo junto, o pessoal gritando, é muito bom. No fechamento do evento, medalhas de ouro, prata e bronze para 1º, 2º e 3º lugar. E troféu para as escolas e colégios que mais se destacaram nos esportes durante o campeonato. E é nesse clima de alegria, pressão, expectativas, amizade, superação, vitórias e principalmente aprendizado que os participantes se despedem e se preparam para o próximo encontro. Em Montes Claros, norte de Minas, uma ação social tem feito a diferença na vida de pessoas que vivem em situação de rua. É um projeto de distribuição de marmitas realizado nas tardes de sábado. Voluntários se encontram e preparam um alimento que sacia a fome e aquece o coração das pessoas que vivem à margem da sociedade. Adernilson e muitas outras pessoas têm a rua como casa, o chão como cama e o papelão como travesseiro. Eu já fui muito humilhado, pedindo 10 centavos, 100 centavos, o povo me humilha, manda eu ir trabalhar. Aí na rua a gente passa muito veneno, mas Deus abençoa a gente, tem muita gente que ajuda, não posso reclamar. Ele é um dos alcançados pelo trabalho social realizado pelos adventistas em Montes Claros, norte de Minas Gerais.
Deus é amor, né? Ele nos ensinou a amar o próximo, a acolher, né, o próximo que está ali passando por uma situação difícil. E a gente tem uma vida muito privilegiada. E às vezes no nosso canto a gente não percebe o quanto o sofrimento do outro. A Igreja Adventista do bairro Jardim São Geraldo, aqui em Montes Claros, realiza há mais de 5 anos o projeto Alimentando Vidas, que consiste na distribuição de marmitas para moradores de rua. O projeto leva não apenas marmitas, mas amor, carinho, afeto e esperança para as pessoas que vivem à margem da sociedade. Como a união faz a força, o Alimentando Vidas ganhou o reforço dos voluntários da comunidade adventista Morada, no preparo e distribuição das marmitas. União que tem feito a diferença. O sentimento que eu tenho em meu coração é de gratidão, né? Gratidão a todos que vêm aqui, que ajudam a gente. A gente passa frio, passa fome. A sopa é preparada com carinho pelos voluntários adventistas. As mãos preparam comida que alimenta a alma e aquece o coração de quem precisa. A Bíblia diz, através de São Tiago, que a verdadeira religião, além de não se contaminar com as coisas do mundo, ela também é cuidar do órfão e das viúvas. E nós, como adventistas, queremos alcançar os necessitados, além das necessidades espirituais, também em suas necessidades materiais. Sentimento de muita alegria, Samuel, tá ajudando os próximos, gratidão a Deus, tá tirando meu tempinho de sábado para estar ajudando a quem precisa. Cada marmita é preparada com carinho e, além do alimento, é entregue esperança. Além da sopa, a gente vai estar entregando também a coberta, os agasalhos, né, para atender a demanda, porque na entrega das sopas, os próprios moradores de rua solicitaram, né, pediram, porque realmente o frio nessa estação está sendo muito grande, né? Eu tenho certeza que todos aqueles que vierem participar desse trabalho, dessa obra, ele mais nunca vai largar. O primeiro beneficiado somos nós, pelo alívio, né, e você sentir que você está fazendo algo que Deus se agrada. O trabalho realizado pelos adventistas tem levado não apenas comida, mas dignidade, afeto, carinho e esperança. Muito bom. E com as baixas temperaturas, moradores da cidade de Santos se movimentaram antes mesmo da data oficial do inverno para arrecadar roupas e cobertores para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Segundo a Organização das Nações Unidas, o voluntariado envolve benefícios às pessoas atendidas e aos próprios voluntários, trazendo melhorias à sociedade. Foi com essa ideia que a Igreja Adventista de Santos criou o projeto Inverno Sem Frio, desenvolvendo assim a importância do voluntariado e, claro, dando o primeiro passo de ajuda a quem precisa. Para o lançamento, foi organizado o evento Rompendo Barreiras, com o objetivo de motivar e trazer essa carga emocional sobre amar o outro. O inverno ainda nem começou, mas aqui em Santos, uma comunidade inteira se reuniu para falar de cuidar, amar e fazer o bem para o outro. Isso aqui no lançamento do projeto Inverno Sem Frio. Juntos, eles arrecadaram mais de 2.000 peças entre cobertores e roupas de inverno. O Inverno Sem Frio é um projeto que leva esse nome por ser fora da data do inverno, mas que vê a necessidade de quem está ao redor desde já, como comenta Laércio, responsável pelo projeto. O Inverno Sem Frio é um olhar da nossa comunidade de fé voltado para essas pessoas que, teoricamente, ou melhor, na prática, não são ninguém. Gente em condição de vulnerabilidade. As doações serão entregues nas comunidades carentes de Santos, onde já existem pontos da ASA, Ação Solidária Adventista. A cidade ela é composta de muitos morros, então a gente vai atuar em áreas muito carentes com morros, com pessoas que precisam de um cobertor, de um casaco, pessoas mais carentes. Esse é o nosso objetivo. Participar de eventos como esse motiva e dá energia para continuar fazendo o trabalho de ajuda ao próximo, como comenta Cláudio Leal, pastor e participante. Essa é uma sociedade muito individualista e esses eventos são muito importantes porque desperta nas pessoas comuns a necessidade de ver o outro na sua necessidade, na perspectiva do outro e fazer algo para que estas pessoas menos favorecidas tenham acesso às condições básicas para a dignidade humana.
Além da arrecadação, o evento, que foi aberto ao público, contou com participações musicais, reencontros e falas de motivação por meio de palestras sobre o amor e cuidado com o outro. A gincana solidária realizada pelos alunos do Colégio Adventista de Gravataí, no Rio Grande do Sul, vai contribuir com muitas famílias da comunidade. O evento arrecadou 175 cestas básicas, 13 mil peças de roupas de inverno e cobertores e 300 kits de higiene pessoal. Confira na reportagem da Cláudia Brito. Uma competição dividida em 2 etapas, mais de 1.600 alunos participando e muitas doações de alimentos, roupas e recursos para a comunidade que precisa. A gente ficou muito feliz em poder retomar uma gincana no formato que a gente já fazia, porque a gente ficou impossibilitado durante a pandemia. E é muito importante porque a gente dá uma oportunidade para os alunos, através de brincadeiras, de atividades, exercitar a solidariedade. A gente tem sempre recordes de arrecadação e isso impacta bastante a nossa comunidade aqui, principalmente o pessoal que é carente. A Gincana Solidária é um projeto realizado pelos alunos do Colégio Adventista de Gravataí, no norte do Rio Grande do Sul, todos os anos. Antes da Gincana, nós já vamos atrás de pessoas que são necessitadas, que precisam, entidades carentes, até mesmo com parceria com a Prefeitura, com a ASA e também, nesse caso específico de 2022, com tribos indígenas. Depois de termos o destino dessas doações, eles trazem essas arrecadações para o colégio, separam em QGs, né? Cada um tem um grupo, eles contam tudo e no final nós juntamos e distribuímos conforme a necessidade de cada comunidade. Os alunos foram divididos em 4 equipes, que ao longo da semana participam de vários desafios, tanto na escola quanto na rua, quando saem para pedir doações nas casas, supermercados e a quem estiver por perto. A gente está fazendo um grande mutirão, falando com a família, com os vizinhos, com todas as pessoas que a gente conhece. A gente está fazendo um mutirão no WhatsApp, postando nas redes sociais. Todos da nossa equipe postam nas redes sociais, fazendo mutirão. A gente está pedindo para as famílias, com as pessoas que a gente conhece mesmo. Também foi arrecadado muitas doações no modo online, através de multirões em grupos de WhatsApp e outras redes sociais, criadas pelas próprias equipes de estudantes. O interessante é a premiação em si, ela é insignificante perto do envolvimento todo. Os alunos têm essa vontade, o engajamento é espontâneo. Eles não perguntaram da premiação e a gente ainda não falou qual que vai ser, mas o empenho e o envolvimento deles é enorme. Então eles têm a necessidade de estar fazendo essa ajuda ao próximo, a escola só dá um empurrãozinho através da gincana. A minha expectativa para o final dessa gincana é que a gente consiga ajudar o maior número de pessoas. É incrível a nossa brincadeira, mas a melhor parte, o final, a coisa gratificante é saber o número de pessoas que a gente ajudou, quantos estão felizes e gratos com aquilo. Mesmo com tantas demandas no dia a dia, as mulheres superam os próprios desafios para potencializar o trabalho evangelístico das igrejas e se tornam as responsáveis na importante missão de salvar pessoas. Dona Nilzete é uma mulher de muita oração. Seu principal campo missionário foi a sua casa, onde dedicou tempo para ensinar a Bíblia para os filhos. Quando adolescentes, ambos decidiram seguir caminhos diferentes, projetados pela mãe. O nome de meu filho está saindo do livro da igreja, mas não vai sair do livro da vida. Porque eu irei para o céu e meus filhos irão comigo. Mesmo longe dos filhos, agora já crescidos, Dona Nilzete continua evangelizando os dois como podia. Em fevereiro deste ano, o filho mais velho fez uma surpresa e, após anos afastado da igreja, decidiu se rebatizar. Eu peço a Deus todo dia, Senhor, todo dia minha oração é que edifique ele na rocha que é Cristo e que traga minha filha também. Neste ano, cerca de 200 pontos de evangelismo foram organizados e liderados por mulheres. Mais de 205 evangelistas mulheres foram as responsáveis por ensinar a Bíblia para outras pessoas. No último mês, cerca de 140 batismos foram realizados em Salvador e região metropolitana, resultado do trabalho direto que as mulheres desenvolvem. E cada ano as coisas mais lindas que vão acontecendo, além das almas que se entregam ao Senhor Jesus através do batismo, que isso é a coisa mais importante, é a motivação dessas mulheres de cumprir a missão, que foi a missão que o Senhor nos confiou.
ir ao mundo, pregar o evangelho para todas as pessoas. E Jesus está perto de voltar. Eu louvo a Deus pela vida de cada mulher missionária. O primeiro sábado de junho é comemorado o Sábado Missionário da Mulher Adventista. E este ano, uma celebração especial marcou a data. Pela primeira vez, uma líder distrital do Ministério da Mulher foi ordenada ao ancianato. Ser ordenada como anciã é muito gratificante, porque é o reconhecimento, né, de nosso Deus e da nossa igreja. É uma novidade anciã, né, ser ordenada agora, então é agradecida. Eu só tenho gratidão no meu coração ao nosso Deus e à igreja também, que apoiou, que incentivou, e eu estou aqui para cumprir a ordem do nosso Deus. Hora do nosso giro de boas notícias com a Daiane Fagundes. Dai, feliz sábado, bem-vinda. Muito obrigada, bom sábado para você também, Darcy, bom sábado para sua família, que todos possam receber o sábado na paz do Senhor, como você sempre diz, né? Amém. Amém. Bom sábado para você também aí de casa. Para começar o giro de hoje, olha só, gente, o livro O Grande Conflito terá distribuição mundial nos próximos 2 anos. Novidade, né? Bênção pura. Bênção pura. E olha, as editoras adventistas de todo o mundo já estão trabalhando nos ajustes para a publicação massiva do livro O Grande Conflito, escrito por Ellen White, que deve começar a ser impresso, então, nos próximos meses. Essa é uma das obras mais conhecidas de Ellen White, né? E será distribuída em 2023 e 2024. Essa é a proposta. O projeto foi batizado como Projeto Grande Conflito 2.0 e o objetivo é disponibilizar o livro em mais de 80 idiomas diferentes para trazer respostas e despertar as pessoas para conhecer a vontade de Deus para a humanidade nos últimos capítulos da história deste mundo, né? E olha, no último sábado, durante ainda a Conferência Geral, o pastor Ted Wilson, presidente mundial da Igreja Adventista, e todos os participantes que acompanhavam o programa presencialmente ou online, oraram pelo projeto, pelos livros e por aqueles que estarão envolvidos na distribuição. O pastor Ted Wilson ainda ressaltou que este livro não é a Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é nossa única regra de fé, é nosso fundamento, mas o espírito de profecia, que aí compreende o conjunto de obras de Ellen White, todos os livros que ela escreveu, e que os adventistas creem ser inspirado por Deus, incluindo o Grande Conflito, são mensagens dadas a nós pelo próprio Deus através de Ellen White. O pastor Ted Wilson ainda disse que ele crê que o Espírito de Deus, o Espírito de profecia, é um dos grandes dons dados à igreja para voltar nossa visão para a Bíblia e para apontar para Jesus, que é a única palavra viva. Então, nos próximos anos, a partir do ano que vem, você pode esperar esse projeto aí na sua igreja e, sem dúvida, conta pra gente como é que está sendo a distribuição, né? A gente aguarda esse momento. Com certeza, Dai. Bom, gente, continuando o giro aqui, olha só, o Clube de Desbravadores e Aventureiros atingiu a marca de 500 mil de membros na América do Sul. O Clube de Desbravadores é um projeto antigo já, de grande importância na Igreja Adventista. É um programa voltado para juvenis e adolescentes entre 10 e 15 anos, enquanto o Clube de Aventureiros aí recebe crianças entre 6 e 9 anos de idade, e os dois têm o objetivo de oferecer atividades e projetos que auxiliem no desenvolvimento físico, mental e espiritual de cada criança. E é nas reuniões semanais, nos acampamentos, nas atividades num todo, né, onde as crianças e os adolescentes aprendem a ser servos de Deus e amigos de todos. Não e é obedientes, assim? Viu, Dai? É bom Obedientes. ressaltar porque os pais vão se animar a colocar aí num clube, viu? Então fica aí a visão de uma mãe também. Sim. Obedientes, muito bem. E olha, em todos os 8 países da América do Sul que compreendem a divisão sul-americana, o número de membros nos clubes de desbravadores de desbravadores e aventureiros hoje é de 509.072 participantes, isso distribuído em quase 22 mil clubes entre desbravadores e aventureiros. E o líder do Departamento de Desbravadores e Aventureiros da Divisão Sul-Americana, o pastor Udolci Zukovski, disse que o número atingido é resultado também do programa Em Cada Igreja, um Clube.
Então você que é desbravador, é aventureiro, manda sua foto para cá, manda sua mensagem dizendo o que é que você mais gosta no clube, o que é que você gosta das reuniões, dos acampamentos que você já participou. Convida também os seus amigos para participar, porque é assim que a gente faz, né? É a gente tem verdade. que convidar as pessoas. Imagina um projeto tão grande. Não sei, seu filho é desbravador, já foi? Não, não é, mas já foi. Pois é, gente. Ele já passou da idade ali. Mas eu queria fazer um convite para o pessoal de casa. Se você aí tem um filho, né, nessa idade aí e ainda não é desbravador, ainda não é aventureiro, procure uma igreja adventista. A gente vai ter o maior prazer em inserir o seu filho aí, a sua filha, no clube. A gente tem muitas histórias de vidas transformadas, Exato. de famílias convertidas através do Clube de Desbravadores ou Aventureiros. Então, como a Darcy falou, fica aí o convite para você também fazer parte do clube, viu? E olha, para finalizar o giro, quando nós falamos de vidas transformadas, algumas atitudes são essenciais. É claro que é fundamental saciarmos a fome, cuidarmos dos doentes, mas quando esse cuidado se une a ações que oferecem oportunidades de mudança de vida, tudo fica diferente. Então eu convido você a conhecer a história de uma família que transformou dor em amor no Fé em Ação deste sábado, e eu te convido a ver um trechinho dessa história. No Fé em Ação deste sábado, você vai viajar com a gente para Jacundá. Por lá, vamos conhecer um projeto que influencia e ajuda pessoas por meio de diversas ações sociais. Nos estúdios, Sérgio Azevedo tem um bate-papo com a Vanderleia Silva, cofundadora e coordenadora do Prodasf. O projeto Dona Flor, ele surgiu no momento de dor. A ideia do meu irmão Vanderlei foi: vamos montar um projeto social para cuidar das pessoas. Porque minha mãe, o que ela fazia desde pequena, que eu me lembro, era cuidar das pessoas. E é claro, André Aurel traz as ações da fé por todo o Brasil. É neste sábado às 10 horas da noite. Nós temos um encontro marcado no Fé em Ação. Encontro marcado então, certo? Sábado, às 10 horas da noite. Boa noite para você, Darcy. Bom Obrigada. restante de programa para você também. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hora da sua boa notícia por aqui. E é só enviar sua mensagem em texto com foto, por favor, porque eu gosto de ver o teu rosto, ou vídeo com o celular sempre assim na horizontal para o nosso WhatsApp, que é esse número que está aí na sua tela. Ananias Oliveira, boa noite, Darcy, sou Anjo da Esperança e minha boa notícia é que Deus nos guardou durante essa semana abençoada e estamos entrando em mais um sábado abençoado por Deus. Amém! Um beijo grande para vocês aí. Heloísa Souza, de Salvador, na Bahia. Agradeço a Deus, pois minha tia foi batizada. Todos os dias vejo seu programa. Grande abraço. Obrigada, um beijo para sua tia aí. Ótima decisão. Suesley, de Barreiras, na Bahia. Minha boa notícia é que meu filho Pedro Lucas ama ir à escola. Coisa boa, viu? Um beijo para ele e para toda a família. A seguir você vai ver o último episódio da série Comunidades Adventistas. Hoje vamos conhecer a comunidade haitiana. Muita adoração e louvor. Essa é a comunidade haitiana Filadélfia, localizada no bairro Liberdade, na capital paulista. Mesmo com suas dificuldades por estarem longe de seu país, de suas famílias, os irmãos dessa comunidade têm acolhido e ajudado as pessoas de sua região, e sempre com muita alegria. Você não pode deixar de conhecer essa comunidade tão especial. É hoje, aqui no Revista Novo Tempo. Nesse quinto e último episódio da série Comunidades Adventistas, você vai conhecer um pouquinho sobre uma das mais novas, a comunidade haitiana Filadélfia. De adoração envolvente e grande senso de acolhimento, essa igreja busca ser também uma rede de apoio. A reportagem é do Kelvin Ramos. En el principio era el verbo. ورأى الله النور فاستحسنه. Localizada no bairro Liberdade, na capital paulista, a comunidade adventista haitiana Filadélfia se reúne toda semana para louvar ao Criador com todo entusiasmo. Os cultos por aqui são realmente de uma adoração muito envolvente. Além disso,
logo ao chegar na comunidade, já se pode perceber o carinho todo especial com que se recebe cada pessoa aqui. Sorriso no rosto, recepção calorosa, características marcantes dessa comunidade que adora com muita alegria e que acaba de completar 2 anos desde sua inauguração. É uma comunidade nova que cresceu rápido e pretende não parar por aqui. O crescimento dessa comunidade aconteceu muito rápido pela graça de Deus e o poder do Espírito Santo. Até 2020, o número chegou até 115 membros. E hoje, estamos com 95 pessoas, porque durante a pandemia, por causa do desemprego, muitos acabaram de deixar o Brasil. Para Adel, o crescimento rápido dessa comunidade passa também pela missão dos membros. Ir aos outros e fazê-los sentir o abraço de Deus através de sua igreja aqui na terra. E haverá terremotos em vários... Para o pastor Luiz Sena, esse é um diferencial da comunidade de Filadélfia. Essa comunidade específica tem um diferencial que eu tenho percebido. Eu já visitei famílias, eles moram na região, moram ali no assentamento, tem muita carência, mas a despeito da carência que eles têm, esse é o diferencial que eu vejo. A carência não impede a alegria, a carência não impede essa dedicação, essa vontade de servir a Deus e também servir a própria comunidade onde eles moram. Aqui eles servem de verdade, como uma verdadeira família, pois longe de sua terra, seus amigos, encontram aqui na comunidade de Filadélfia refúgio e apoio para enfrentar suas dificuldades. Vim para o Brasil em 2021. Antes de encontrar um pequeno emprego, foi a igreja da Filadélfia que me acolheu. Me senti muito bem, mesmo estando longe da minha família. Essa comunidade se tornou a minha segunda família e tem me ajudado muito em todas as minhas necessidades. Estou no Brasil desde 2012, mas este ano fui convidado por um amigo para vir à igreja. Nós chegamos nesta comunidade. Fui bem recebido e resolvi ficar aqui. Eu me sinto bem aqui. Embora esses irmãos estejam enfrentando as dificuldades de estar em um outro país, procurando novas oportunidades, seguem sempre com muita alegria. Os haitianos são pessoas muito alegres, né? Cantam bem, animados, o culto é bem animado, a pregação se chama de Black Preaching, com muita força, e a gente são assim mesmo, bem alegre. É como cantamos, seja o coração alegre sempre a transbordar louvor. Sempre alegre, esse é o viver do bom cristão. E vamos falar agora sobre a Assembleia Mundial da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que aconteceu de 6 a 11 de junho nos Estados Unidos. Uma das características dos adventistas é a de serem missionários, de passarem adiante a mensagem do Evangelho. E na reunião mundial teve novidade no manual da igreja justamente sobre esse assunto. Vamos ver mais detalhes na reportagem da Gabriela Frontini. Durante a edição 61 da Assembleia Mundial da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia em St. Louis, nos Estados Unidos, uma das propostas apresentadas foi a adição ao termo Making Disciples, ou Fazendo Discípulos. E por aqui, pelo Centro de Convenções de St. Louis, na semana do evento, passaram pessoas vindas de diversas partes do mundo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia aceitou a missão dada por Jesus Cristo de levar o Evangelho a todas as nações, tribos, povos e línguas. E todos os membros automaticamente se tornam missionários no cumprimento dessa ordem. Mas para facilitar esse trabalho foram criados diversos projetos missionários, como por exemplo, o Um Ano em Missão. O projeto Um Ano em Missão, em inglês One Year in Mission, promove a participação de jovens adventistas na missão de evangelizar centros urbanos. O objetivo é criar uma nova geração de missionários. Antônio Júnior foi marinheiro por 8 anos e ele conta que sabia manusear muito bem armas, pistolas, fuzis. Ele ganhava muito dinheiro, tinha uma boa estabilidade financeira, mas isso não dava a ele um prazer de viver. E em 2016 ele participou do projeto Um Ano em Missão. Eu cambiei uma arma que era para guerra. Eu mudei de arma por outra arma para salvar pessoas.
E isso me traz um prazer, uma alegria, algo que eu não consigo explicar. Porque quando você vê uma pessoa nascendo para Cristo, uma nova vida, isso é algo que dinheiro nenhum vai pagar. A felicidade que é ter uma pessoa que entrega-se para Jesus. Então, se você tem, quem sabe, um desejo de fazer algo para Jesus, vá. Porque quando trabalhamos para Deus, Deus trabalha para nós mesmos. Trabalhamos para Deus, Deus trabalha para nós. Um dos maiores desafios é cumprir a missão em meio a diferentes culturas, como conta o pastor Kleber Gonçalves, que é diretor do Centro de Estudos Seculares e Pós-Modernos da Conferência Geral. Muitas vezes nós temos um desejo muito grande de compartilhar com as pessoas informação, um conteúdo cognitivo, intelectual. E eles, se não tiverem uma experiência profunda com Deus e com sua palavra, dificilmente tomam uma decisão de seguir Jesus Cristo. Então, na busca por métodos, por caminhos que possamos aí, de maneira intencional, criar essa ponte, foi estabelecido esse centro. E temos aí ao redor do mundo diversos projetos que eles têm cada um deles esse objetivo, de poder compartilhar a mensagem que nós temos de maneira relevante, de maneira a que possa cativar o coração deles ao amor de Deus. O secretário associado para a área de missão na Associação Geral, Elbert Kuhn, falou do desafio enfrentado pela missão nos países de maioria não cristã. E os jovens, ao irem, muitas vezes são desafiados pelo idioma, pela cultura. Às vezes nós viemos de uma cultura muito latina, onde a gente é muito amigo, muito próximo, a gente abraça, a gente tem o desejo de chegar e já ser aceito. Em muitos lugares não é assim. Os jovens, ao irem para a missão, eles estão descobrindo na missão um estilo de vida. Na missão eles descobrem, claro, eu quero fazer a minha carreira, eu quero ter a minha família, eu quero oferecer uma vida boa para aqueles que serão parte da minha família e para mim mesmo. Mas eles querem algo mais, eles querem uma vida de significado. E a Igreja Adventista tem projetos para todas as idades. Existe o Clube de Aventureiros para as crianças de 6 a 9 anos, o Clube de Desbravadores de 10 a 15 anos e de 16 a 30 anos de idade, uma faixa que compreende os jovens e os universitários. O pastor Carlos Campitelli, líder jovem para toda a América do Sul, que também esteve na Assembleia Mundial da Conferência Geral, fala um pouco dos desafios de manter a juventude perto de Deus. Sem dúvida, sempre um desafio manter firme a fé em contexto tão pluralista, em contexto tão diversificado, complexo como estamos vivendo como mundo, mas nós temos uma juventude muito boa, uma juventude que quer fazer a diferença, uma juventude que quer fazer a diferença na sua comunidade também local. Então, com a participação efetiva deles dentro do contexto da igreja, em liderança, em amizade, em desenvolvimento dos dons, em ajuda ao próximo, sem dúvida os jovens têm seu lugar, seu espaço e eles podem não somente desenvolver como pessoas ou a nível espiritual, sino também dentro da comunidade local para conhecer a igreja e Jesus através e por meio deles. Então, talvez o desafio sim é com relação às novas gerações, mas especialmente é com a liderança de nossas igrejas, ao entender que há uma necessidade imprescindível de atender, cuidar e poder desafiar para integrar juntos no cumprimento da missão. E aí vem vários projetos, iniciativas para poder ajudar a que nossos jovens possam se desenvolver, especialmente da maneira espiritual, quando vem aí viver em pequenas comunidades, como é a Escola Sabatina de Jovens, como é também, no caso dos zeroadores, a unidade, onde eles têm as suas atividades, as suas ações e são, de uma maneira, discipulados para a compreensão do ministério que eles têm para desenvolver e dessa maneira também crescer em Cristo e ajudar os outros a conhecer também essa mensagem. E aí vem vários projetos também para desenvolver essas ações. Claro que as pequenas comunidades, como falei, para o processo de um discipulado eficaz é muito importante, por isso nós abrimos mão do estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina, e está toda renovada, especialmente a de jovens, e isso é importante para que nossa juventude possa estudar a Bíblia e também compartilhar com seus amigos em um espaço especial, e aí desenvolvimento desses dons e
multiplicando ações para o discipulado de levar outras pessoas ao conhecimento da verdade. Aí vai como equipe para a Missão Caleb, que é o grande movimento do Ministério Jovem para a salvação de outros e colocar os dons ao serviço nas férias, e também um ano em missão, como um projeto de desenvolvimento também do discipulado e de liderança para nossos jovens. Então, nos próximos anos, vamos focalizar especialmente estudo da Bíblia, missão nas veias para nossos jovens, e essa é uma maneira de se confirmar a identidade, aonde pertence, aonde a gente vai, e assim solidificar uma caminhada juntos para Canaã Celestial. E agora eu quero compartilhar com você como foi o encerramento deste evento tão importante para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha só. Estamos no ginásio que deu lugar à edição 61 da Assembleia Mundial da Conferência Geral. Nesta última semana, tivemos a oportunidade de um encontro internacional de louvores, orações e decisões. E conhecemos também o trabalho da Igreja Adventista do Sétimo Dia, realizado ao longo dos últimos 7 anos. Neste encerramento, o pastor Ted Wilson, presidente da igreja a nível mundial, traz uma mensagem especial para todos os presentes e também para aqueles que acompanham de forma remota. O discurso do pastor Ted Wilson começou com o lema principal do encontro deste ano: Jesus voltará, o que pode ser escutado em diversos idiomas. Se eu não pronunciei de forma correta, mas é um esforço humilde para unir nossas vozes no grande tema da breve vinda de Jesus. Então ouçam com cuidado, vou fazer o meu melhor. Jesus viene pronto. Jesus viene pronto. Jesus. Jesus breve voltará. Português. Yesu anakuja upesi. Jesus prediot skora. Russo. Yesu nimi gold oshimnida. Coreano. Haisua seyati serihan. Árabe. Yesu Kwai Laile. Chinês mandarim. Yeshu Yeldi Araha He. Hindi. Malapit nang dumating si Jesus. Tagalog. Well, I can tell a few people. Eu vejo que algumas pessoas entenderam o que eu falei. Praise God. Louvado seja o Senhor. Não importa tantas outras línguas. Vocês podem ver que nós compartilhamos essas palavras de encorajamento. Na verdade, o nosso tema aqui em 2022 é Jesus está vindo. Se envolva. Que maravilhoso espírito de dedicação espiritual e o entusiasmo evangelístico em nossa família mundial. Tantos países, cultura na família global. Nós louvamos a Deus por haver uma cultura de Cristo que nos une, nos torna todos cidadãos do céu. Ao estudarmos a palavra de Deus hoje, humildemente eu peço as suas orações para que a mensagem que eu partilho seja de uma forma clara ouvida por vocês, que somente Deus, seu amor, sua palavra, seu caráter, sua justiça sejam exaltados. Além disso, ele destacou pontos importantes para a vida do cristão com um enfoque na frase: guarde o que você tem, ressaltando o bem mais valioso para o cristão, a Bíblia, onde ele destaca que é possível encontrar verdade, simplicidade, pureza e estilo de vida saudável. Ele também falou sobre a criação do mundo em 6 dias e a importância do sábado. Hoje também existe uma ênfase em um mundo cheio de tecnologia, em poder avançar com o evangelismo, não apenas para o público tradicional em grandes lugares, como esse estádio, mas usando a tecnologia e plataformas sociais. Temos o que chamamos de Centro de Evangelismo Digital. Nas Filipinas, onde já trabalham 50 voluntários de diferentes países,
e todos em diferentes idiomas para chamar a atenção de quem assistir a um programa, seja na televisão ou ouvindo um programa de rádio. E existe uma preocupação espiritual. Você pode ligar para um telefone e eles respondem. É como uma central de atendimento e depois poderá indicá-lo para a igreja adventista mais próxima de onde essa pessoa está. Além disso, programas de rádio são apresentados através da Rádio Mundial Adventista, estudo bíblico por telefone celular, e estão sendo traduzidos para muitas línguas e muitas pessoas estão sendo alcançadas. Porque sabemos, através de estatísticas, que há mais celulares no mundo do que pessoas. Mais de 8 bilhões de celulares, por isso é mais uma forma de a igreja usar a tecnologia para trazer as pessoas com a mensagem de esperança. Muitos projetos seguem em planejamento para os próximos anos. Temos visto vários testemunhos de vidas transformadas por diversos meios: livros, evangelismo digital, estudos bíblicos, rádio, televisão. Esperamos ansiosos pela próxima edição aqui mesmo em St. Louis, com grandes expectativas do trabalho da Igreja Adventista ao redor do mundo. Que evento lindo! E que eu e você possamos continuar orando pelos nossos líderes e também pela nossa igreja para que ela prospere mais e mais. Gente, o Revista Novo Tempo de hoje fica por aqui e você acompanha agora o clipe do Arautos do Rei com essa música linda, Jesus Precisa Voltar. Eu te vejo segunda novamente, tá bom? Até lá! No coração do homem existe Deus, pois cada célula que existe surgiu de Deus. Embora não pareça, embora a gente se esqueça, das santas mãos de Deus viemos e para lá nós voltaremos. O mundo é sorrateiro, cruel e mau, se opõe ao reino que é eterno, instaura o caos, quebranta os mandamentos, desfaz da lei que é santa e pura, pois troca o certo pelo errado, coloca tudo do avesso. Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar, a natureza está clamando, a criação está gritando, Jesus precisa